Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Celiane, moro no interior de Minas, no município de Perdizes, e fui convidada hoje pela diretora da escola onde meu filho mais novo estuda. Vai ter uma palestra e eu fui convidada para estar lá e mostrar um pouquinho aqui para vocês. Espero muito que vocês gostem. O assunto é sobre o desenvolvimento do autocontrole, resiliência e empatia. Espero muito que vocês gostem aí do outro lado, que faça a diferença pelo menos um pouquinho assim na vida de vocês. Me acompanhe também lá no Instagram, celiane.mineira, e nas outras redes sociais, se você escrever Celiane, vocês já vão me achar, tá bom? Vamos lá? E vamos dar continuidade, né? Palestrante Thiago veio fazer esse momento com toda a escola e eu espero que seja um momento magnífico, que vocês aproveitem bastante. Bom dia. Bom dia. Quem está me ouvindo, bate uma palma, vai. Quem está me ouvindo, bate duas. Muito bom. Que bom que vocês estão aqui. Estou muito feliz por estar aqui. Seja que vai ser um tempo de muita qualidade. Eu quero trazer para vocês aqui algo. Tenho certeza que não vai ser só para agora, tá? Mas vai ter para o resto da vida de vocês. Todo aprendizado, ele é válido. Todo conhecimento que nós adquirimos, ele vai servir para algum momento da nossa vida. E às vezes a gente despreza, menospreza, não considera aqueles pequenos conhecimentos. Nós temos aqui professores, já conheço os professores de vocês, né? Temos a Érica, não vou lembrar o nome de todo mundo, estou muito ruim de nome, tá? Dai, temos a Érica aqui, a diretora, né, de vocês. Então, professor, quero que você entenda uma coisa. Professor, ele está aqui não só para fazer você passar de ano, mas para fazer você ser um homem e uma mulher melhor. Faz sentido? Você, aluno, está aqui não é só para passar de ano. Você não está aqui apenas para passar de ano. E às vezes, eu já fui aluno, e às vezes nós temos essa mentalidade, de que a gente só precisa cumprir um dever e passar de ano. Para se ver livre logo do ambiente, ou talvez de algum acontecimento, ou de algum professor. Vocês estão aqui para receber não só um conteúdo, mas sim um conhecimento, uma experiência de cada professor, de cada colega, para vocês se tornarem seres humanos melhores. Eu vou falar sobre inteligência emocional. Quem já ouviu falar de inteligência emocional? Levanta a mão. Perfeito. Temos ali 1, 2, 3, essa multidão de 2 pessoas, né? Mas inteligência emocional não é um assunto tão difundido quanto deveria ser. Inteligência emocional é a capacidade que nós temos de lidar com as nossas emoções. Eu costumo falar que existe um botãozinho em vocês, bem aqui no peito, em que você tem a opção de escolher o comportamento que você vai ter mediante uma situação. Quantos aqui, não precisa levantar a mão, não precisa se expor, nem falar com o professor ok? Mas quantos de vocês aqui, às vezes escutou algo de um professor que te deu raiva, que te deu uma chateação, que te deu uma tristeza, e que você talvez olhou para esse professor e falou, nossa, como eu queria ir embora agora? Quem aqui já? Agora pode levantar a mão. Quem aqui? Isso é normal, sabe por quê? Nós somos seres humanos. A gente sente, a gente pensa diferente do outro. Pensamento, sentimento e emoções. Às vezes o que eu ouvi, para mim, vai ter um significado. Qual é o seu nome? Mas para a Camila vai ter outro significado, sim ou não? Sim. Só que ainda assim, independente do significado que cada um tenha, nós temos um botãozinho aqui no nosso peito. E que se a gente apertar, ele vai nos dar 2 opções de escolha. Ou eu vou reagir de uma maneira negativa,
e vou transformar isso em algo ruim, ou eu vou olhar para aquela situação e eu vou transformar em algo bom, algo proveitoso. Eu vou dar sentido para aquela situação ali. Faz sentido até aqui? Em casa, na casa de vocês, eu costumo falar que a casa, né, a escola, desculpa, é uma extensão da casa de vocês. Da maneira que vocês recebem na casa de vocês, vocês vão trazer para dentro da escola. Só que na sua casa, você também tem a opção desse botãozinho aqui no meio do seu peito. Talvez você não se sente amado, talvez você não se sente compreendido, talvez você não se sente valorizado pelos seus pais. Talvez antes de sair de casa hoje, você tenha uma briga com seu pai, com sua mãe. Talvez antes de sair de casa, você saiu pensando, se questionando. Eu sou muito incompreendido. Minha mãe nunca entende o que eu falo. Meu pai nunca entende o que eu falo. Nunca entende os meus sentimentos. A grande verdade, sabe o que é, gente? É que todo comportamento que nós temos, ele está buscando por algo, está buscando por uma necessidade. Talvez a sua rebeldia, enquanto jovem, adolescente, é porque você quer a atenção, o amor de quem deveria te amar. Ou de quem ao menos deveria te dar um pouco de atenção. Sim ou não? Às vezes nós nos comportamos de uma maneira negativa, ou não tão esperada assim, porque tudo que a gente quer é chamar a atenção. Deixa eu te contar um segredo. Você não precisa ser rebelde, você não precisa mudar quem você é para agradar alguém ou para chamar a atenção de alguém. Basta ser você. E como assim? Basta ser eu? Eu já fui um adolescente rebelde. Eu já fui um adolescente difícil. Dei trabalho com a minha mãe. Engraçado, né? As escolhas que nós fazemos, independente do tempo, elas nos transformam, elas têm o poder de nos transformar em alguém melhor, ou o poder de nos transformar em pessoas piores, sim ou não? Até os meus 16 anos, eu dei muito trabalho para minha mãe. Eu não fui aquele jovem de sair, beber, festa, não. Mas eu tinha amizades ruins, pessoas que me levavam para um caminho tortuoso, vamos falar assim, um caminho de perdição. Fui um jovem que bebi algumas vezes, cheguei em casa bêbado 2 vezes, para ser mais exato. A primeira vez que eu bebi, eu estava com a minha mãe numa festa de 15 anos. Eu não sabia beber. Eu passei muito mal, mas muito mal. E depois, 2 anos depois, eu saí com um amigo, tinha acabado de terminar um namoro, estava triste e fui numa festa. Bebi, esse amigo meu não queria me trazer para casa de novo, eu vim a pé. Basicamente lá no Barreiro, até ali, quem conhece Araxá, o bairro Alvorada ali. Vim andando do bairro, basicamente do Barreiro até o bairro Alvorada. Bêbado, caí na rua, perdi meu relógio, foi uma loucura. E ali eu me questionei, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu preciso disso? Eu não precisava, sabe por quê? Porque eu tinha tudo. Mesmo não tendo uma mãe, às vezes, tão presente, eu tinha uma mãe preocupada. Até hoje, gente. Eu tenho 32 anos, sou casado, moro em outra cidade, moro em Brasília, Distrito Federal. Eu vim para cá para entregar essa palestra para vocês, esse conteúdo para vocês. E, engraçado, o ônibus, eu vim de ônibus e o ônibus atrasou cerca de 1 hora. E mãe é mãe, né? Eu mandei a localização, ela me buscar na rodoviária, e a minha mãe ainda assim ficou preocupada, porque a localização parou de mostrar onde eu estava. E esse é o papel de uma mãe. Às vezes a sua mãe ela não demonstra do jeito que você gostaria.
Às vezes o seu pai não demonstra amor do jeito que ele gostaria, do jeito que você gostaria, perdão. Mas cada um tem uma forma diferente de demonstrar amor. No almoço que ela faz, na sua comida preferida, no cuidado, no acordar de manhã cedo, para te colocar para vir para a escola, qualquer coisa do tipo. São cuidados, pequenos cuidados que nós não percebemos. Por quê? Porque a gente está cheio de necessidades. Nós queremos que o outro nos supra na nossa necessidade. E não está errado. Mas eu preciso ver o que o outro pode me dar. Deixa eu te contar um segredo sobre inteligência emocional. Nós damos para o outro aquilo que nós temos. Nós damos para o outro aquilo que nós recebemos. Dificilmente alguém que não recebeu amor vai dar amor. Ou ela vai dar amor de forma demasiada. Aí se torna, por exemplo, um pai ou uma mãe super protetor, entendeu? Onde não deixa o filho fazer nada, tomar decisão. Se o filho, por exemplo, ele for esquentar uma água no fogão, a mãe não deixa porque tem medo que ele se queime. Ela não está duvidando da sua capacidade, que você não consegue fazer. Talvez ela só quer te proteger, mas ela está protegendo demais. E aí ela acaba tirando, os nossos pais acabam tirando a nossa autonomia. Quem está comigo? Faz sentido? Então é uma forma de proteção, mas isso em excesso também faz mal. A minha mãe, ela não foi super protetora, mas a minha mãe foi muito rígida. Foi muito rígida. Eu lembro que essa segunda vez que eu cheguei em casa, bêbado, eu apanhei. Tinha 19 anos e eu apanhei. Igual uma criancinha de 7 anos. Ela me colocou para dentro de casa e ela falou para mim, olha, eu faço tudo por você. Eu te dou bom. Eu não venho de família rica, tá, gente? Não sou de família rica. Ela me coloca para dentro de casa e ela olha para mim, depois que ela tinha batido, ela falou, eu dou tudo para você, eu faço tudo para você. Você só não estuda num colégio particular, mas eu te dou roupa boa, eu te dou casa, eu te dou comida, roupa lavada. Você não tem motivo nenhum para se envolver com pessoas assim, e você não tem motivo nenhum para beber igual você está bebendo. Durante um tempo eu me aquietei, só que logo depois eu conheci o mundo das drogas. É a primeira vez que eu fumei maconha na minha vida. Eu entendi que todas as minhas fugas, porque quando a gente tem um excesso, a gente vai beber, quando a gente usa droga, quando a gente fuma, quando a gente ira, a gente é uma pessoa irada, sabe, complicado, filho rebelde, é porque a gente quer tapar um buraco. Fala comigo assim, ó, todo excesso esconde uma falta. Todas as vezes que você tiver um excesso na tua vida, é porque você quer algo para aquilo ali. Sabe, você está sentindo falta de alguma coisa. Gente, sabe como é que eu acabei com tudo isso? Fala comigo assim, ó, comunicação. Eu preciso expressar o que eu quero. Sabe os professores de vocês? Não. Já tem 2 palestras que eu estou trazendo para eles conteúdos poderosos. Para eles entenderem melhor vocês, conectarem melhor com vocês, extrair de vocês o melhor. Só que vocês precisam também entender que os professores de vocês são seres humanos que vêm de uma família, que têm uma experiência e que também passam por dificuldades, sim ou não? E que são pessoas que também têm necessidades emocionais, sim ou não? Sim. E às vezes nós somos negligentes. Às vezes nós somos egoístas. Porque de acordo com a minha necessidade, eu só quero ser amado, porque lá em casa eu não tenho isso dos meus pais. Eu não tenho atenção, não tenho amor, não tenho carinho dos meus pais. Aí eu chego na escola, eu quero isso dos professores. Só que a forma de pedir essa atenção, ou esse amor, ou esse carinho, ou essa consideração, às vezes eu faço de maneira errada. Eu me torno complicado
ou tem um comportamento que não é tão legal assim, sim ou não? Para quê? Para chamar a atenção. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim, todos vocês. Vocês são amados. Vocês são especiais, vocês são importantes. Vocês não precisam mudar quem vocês são para caber no ego de outra pessoa. Vocês não precisam mudar quem vocês são, ou serem rebeldes, ou ter um comportamento ruim, para chamar a atenção. Basta, fala comigo assim, ó, falar. Mostra o que você quer. Abre o teu coração. Eu entendi que todas as vezes que eu ia para um excesso, eu entendi que todas as vezes que eu ia fumar maconha, que todas as vezes eu ia beber, que todas as vezes eu me envolvia com uma amizade ruim, era porque eu queria a atenção e o amor de quem? Da minha mãe. Eu não cresci com meu pai, tá? Meu pai, ele veio, meu pai é sul-mato-grossense, mudou para Brasília, mudou para São Paulo. Em São Paulo, minha família de parte de pai tem uma empresa de fabrica móveis para salão. Meu pai veio para Araxá, conheceu a minha mãe, e aí me fez, e ele foi embora para Brasília. Então eu sou um homem que eu cresci sem pai. Por muito tempo eu não tive uma referência masculina. Durante muito tempo eu me senti abandonado e me senti rejeitado. E todo homem que eu via, mais velho, mais experiente, todo homem que eu via que poderia ser o meu pai, eu me conectava com essa pessoa, diminuía das minhas vontades, necessidades e me permitia ser manipulado por essas pessoas. Olha isso. Está fazendo sentido até aqui? Então, às vezes, você se sente como eu me senti, rejeitado porque você não tem seu pai, não tem sua mãe, ou você tem os dois, mas não se sente amado como verdadeiramente deveria se sentir amado. Só que isso é uma necessidade. Deixa eu te contar um segredo. Seu pai e a sua mãe, eles só dão para você o que eles receberam. Seu pai e a sua mãe, eles só entregam para você, ou qualquer pessoa de autoridade na sua vida. As suas escolhas de hoje vão determinar o teu futuro. O que você escolher a partir de hoje vai determinar quem você vai se tornar. A pergunta é, quem você quer se tornar? Eu comecei falando o seguinte, que vocês não estão aqui somente para passar de ano. É normal, adolescente, fazer piadinha com tudo, eu estou acostumado, gente. Eu tive a idade de vocês, está tudo certo. Só que a vida de vocês não é brincadeira. Você pode se divertir, você pode brincar, você pode ser uma pessoa esparrada, como se diz, né? Eu sempre fui esse cara, esparrado, brincalhão, mas eu sempre fiz escolhas boas. Quando eu entendi a seriedade da vida, eu comecei a fazer escolhas positivas. Sabe o que eu estou falando assim com mais firmeza? Nós temos aqui... Quantos anos você tem? 11 anos. Alguém aqui 10? Tem 10? 9? A partir de 11, né? Então, 16, 17, imagina, 18 anos. Eu quero que você entenda algo. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Eu quero que você entenda algo. Talvez eu esteja sendo muito firme. Talvez eu esteja sendo muito inflexível. Mas isso é proposital. A vida não é brincadeira. Não negligenciem aquilo que vocês têm de mais precioso. Eu demorei muito tempo para escolher, sabe por quê? Porque eu não tive oportunidades como essa, de ouvir um conteúdo como esse. Talvez eu não tive a oportunidade de ter uma diretora, de ter professores, de ter, né, uma pessoa ali da cantina que recebeu de conteúdos como esse para poder trazer para vocês, porque eu tenho certeza que tudo seria diferente. Vocês são o futuro da nossa nação. Vocês são o futuro desse país.
fazer escolhas certas. Eu comecei a fazer escolhas certas com 18 anos. Eu comecei a olhar para o meu futuro com 18 anos. Nós temos aqui, talvez, professores, profissionais liberais, nós temos aqui empresários, nós temos aqui agrônomos, pessoas voltadas, né, homens e mulheres que voltarão para o agro, que é de fato o que move esse país ao agro, ponto. Tem consciência disso, estudo sobre isso. Mas eu quero que vocês se posicionem. Eu estou aqui hoje só por um motivo. Vocês começarem a se posicionar, mas sem perder a juventude de vocês. E viver isso de uma forma séria, porém leve. Tem como, gente? Sim ou não? Tem. É totalmente possível. Você viver uma juventude consciente, uma juventude leve. Talvez hoje você tenha dificuldade de aprender. E talvez você se olhe diante de uma lição, diante de uma situação e se coloque como uma pessoa burra. Deixa eu te contar um segredo. Quando eu tinha, na quinta série, vou lembrar a idade, mas na quinta série eu tinha uma professora de matemática que me chamou de burro. Eu cresci ouvindo, presta atenção, eu cresci ouvindo a minha professora, a minha mãe me chamar de burro. Minha mãe sentava comigo para fazer a lição, ela me explicava, ela falava, você é burro. Eu te explico 2, 3 vezes, você não entende. Você é burro. Aí imagina uma pessoa que a gente ama, a pessoa que é para incentivar a gente, você vai entender por que eu estou falando isso, não é para você ficar com raiva da sua mãe, é para você entender que ela só está dando aquilo que ela recebeu. E a obrigação de colocar uma semente de amor no coração das pessoas que você ama é sua. Porque é amor constante. Você quer se sentir amado? Ame primeiro. Você quer se sentir compreendido? Compreenda primeiro. Eu cresci ouvindo a pessoa que eu mais amo nesse mundo, antes de casar, a minha mãe me chamando de burro. Depois, uma professora na 4ª série, esqueci de citar ela, professora de português me chamou de burro. Depois, na 5ª série, outra professora me chamou de burro. Sabe o que aconteceu comigo? Eu desenvolvi um bloqueio emocional de que eu não conseguia aprender. Então, tudo que as pessoas me ensinavam, eu achava que eu não conseguia aprender, porque eu era burro, afinal de contas. Se eu sou burro, para que eu vou me esforçar para aprender? Talvez você ouviu isso de algum professor. Talvez você ouviu isso do seu pai, da sua mãe, de alguém de autoridade. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é mentira. Você não é burro. É o seu foco que está no lugar errado. Quando eu aprendi que o bloqueio de aprendizagem é uma questão de foco, tudo ficou muito fácil para mim. Fica fácil você aprender quando você muda o foco. Você está no foco de que você não é ninguém, que você não vai ser ninguém, que você é burro ou isso ou aquilo. Mas quando você direciona o foco para aquilo que você precisa aprender e aquilo que você merece se tornar, as coisas são diferentes. Sim ou não, gente? Então eu estou aqui hoje para um único chamado, para vocês se posicionarem. Dá para ter uma juventude, dá para aproveitar a vida, dá para aproveitar esse período de vocês, a adolescência, mas dá para aproveitar de uma maneira consciente e leve. Você não precisa ir para o extremo para se sentir amado. Basta você se comunicar. Dentro da psicanálise, eu sou psicanalista também, eu estudo da mente, do comportamento, da raiz do comportamento, tá? Para vocês entenderem. A gente fala o seguinte, que todo resultado, ou seja, tudo aquilo que eu vivo, parte de um sistema emocional. E a gente age por necessidade. Nós agimos por necessidade. Eu quero me sentir amado. Então, vou me comportar de tal maneira, onde eu consigo chamar a atenção. E eu estou chamando a atenção porque a minha intenção é comunicar. Comunicar o quê, gente? O meu interesse, comunicar a minha necessidade. Deixa eu te falar uma coisa. A gente pode fazer a volta desse caminho. A gente
não precisa se comportar para ter oportunidade de comunicar. A gente só precisa comunicar. A gente só precisa falar. O dia que você não estiver bem, chega e fala, professora, eu não estou bem hoje. As coisas não estão legais, não estão legais em casa. O dia que você estiver mal, na sua casa, expressar que você não está bem. É você chegar na tua casa e falar para o teu pai, para a tua mãe, falar para pessoas de autoridade, para o seu avô, para a sua avó, falar para eles o quanto você gostaria de se sentir mais amado, mais valorizado, não no sentido de cobrança, gente, olha aqui para mim, não no sentido de cobrança, você não me ama, você não me dá atenção, não é isso. Mas é vocês olharem para essas pessoas com um olhar de benevolência. O que é benevolência? Não é de tratar a pessoa como um coitado. É você olhar para essas pessoas com um olhar de carinho. Sabe por quê? Papai, mamãe, vovó, vovô só deu para você, só está dando para você o que eles receberam. Já parou para pensar que talvez eles não se sentem amados também? Sim ou não? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que os professores de vocês e todo mundo dessa escola aqui que serve vocês, já parou para pensar que eles passam por dias difíceis também? E que talvez naquele dia eles não estão se sentindo amados? Já parou para pensar que todo mundo passa por problema? Sim ou não? Sim. Talvez hoje você está com problema. A verdade é que você só vai conseguir aprender de uma forma eficaz quando você olhar para dentro do seu coração. A psicanálise, ela mostra exatamente isso, gente. Quero que você preste bastante atenção. Quando você não se sente amado, quando você se coloca na posição de inferioridade, se sente menor que os outros, quando você se coloca como burro, que você não merece amor ou algo do tipo, o seu cérebro, ele começa a entender algo, que você precisa sobreviver. Presta atenção. Sabe aqueles filmes de herói, ou algum filme que aquele personagem precisa sobreviver, ele caiu numa selva e ele precisa sobreviver? E ele faz de tudo para sobreviver? Ele come bicho do tronco, ele sobe em árvore, ele precisa dormir numa árvore, porque senão à noite os bichos, vão pegar ele, enfim. De algum modo, aquele cérebro, ele foi ativado para sobrevivência. E aí a neurociência, o estudo do cérebro, a neurociência mostra uma coisa. Ela fala que a sua amígdala, que é um sisteminha que você tem dentro do cérebro, tá? E o seu córtex pré-frontal, a gente chama de CPF. Fala comigo assim, ó, CPF. O que é CPF? Quem aqui tem CPF? Todo mundo tem CPF. É o número que você tem ali, seu número de registro ali. Perfeito? O que é o CPF? Dentro da neurociência a gente fala o seguinte: CPF é o córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? É onde você toma decisões. É onde você coloca foco naquilo que faz sentido para você. Quem está comigo aqui? É onde você coloca foco naquilo que faz sentido para você. Só que o que faz sentido para você, o que você coloca foco, tem a capacidade de moldar o seu presente e o seu futuro. O seu presente e o seu futuro. O que significa isso? Significa que as decisões que você toma hoje, elas são com base em algo do seu passado. Se as decisões que você toma hoje são com base no seu passado, eu quero te fazer uma pergunta. A forma como você está se comportando, as escolhas que você tem feito, elas vão garantir o seu futuro? Sim ou não? Entende isso? Sim ou não? Entenderam agora? Então, ou seja, a escolha que você faz hoje, ela tem muito peso. Se você não se sente amado, se você se considera burro, se você está na escola só para passar de ano, acontece que o seu foco está em outro lugar. Significa que você está agindo pelas suas emoções e significa que a sua amígdala cerebral, ela está hiperativada. O que significa? Você quer se proteger de algo ou alguém. Talvez você venha para a escola, preste atenção. Talvez você venha para a escola
Porque tudo que você quer é não ficar em casa. Talvez você venha para a escola porque você não quer ficar no ambiente de casa, que é um ambiente difícil, um ambiente de gritaria, um ambiente de punição. Mas é a sua casa. A sua família, às vezes, por mais difícil que ela seja, é a sua família, é a sua fonte de energia. Você sabia disso? Quero voltar no ponto que eu trouxe. Os seus pais, as pessoas de autoridade que você convive, elas dão para você aquilo que elas receberam. Não julgue o seu pai, não julgue sua mãe, muito menos essas pessoas que estão te servindo aqui, os seus professores. Porque elas dão aquilo que elas recebem, elas dão de acordo com aquilo que elas falam de todo mundo passa por problema. Então a gente precisa ter mais empatia. Vocês precisam aprender a se colocar mais no lugar do outro. Experimenta um dia, presta atenção todo mundo aqui, experimenta um dia, um dia, você se colocar no lugar do seu pai. Você se colocar no lugar da sua mãe, para entender o peso, a responsabilidade. Experimenta um dia você se colocar no lugar desses professores que dedicaram uma vida, que estudaram, para poder trazer o melhor para vocês, nas decisões que eles precisam tomar. Porque a gente só dá valor quando a gente está onde? Na pele do outro. Porque a gente só reconhece quando a gente está na pele do outro, sim ou não? A verdade é que cada um vai estar no lugar que ele merece. Cada um de vocês vai estar exatamente no lugar que vocês escolheram estar. Então comece a escolher certo. Comece a escolher as amizades de vocês. Comece a escolher os ambientes de vocês. Comece a ter mais empatia, olhar para o outro com mais amor e com mais benevolência. Nossa, mas esse cara veio aqui hoje só para chamar a nossa atenção. Não, deixa eu te falar uma coisa. Se eu tivesse o privilégio de ouvir o que vocês estão ouvindo, a minha vida seria muito diferente. Verdadeiramente ela seria muito diferente. Sabe por quê? Quero contar para vocês a história de um aluno. Um aluno que na quinta série começou a ter muitos problemas. Esse aluno chegava na escola, ele não estudava. Ele só ficava ali mexendo no celular. E a consequência disso foi esse aluno, ele repetir de ano, ficar de recuperação no meio do ano, e ficar de recuperação no final do ano. Por consequência, ele repetiu a quinta série. Esse aluno, ele era revoltado com a vida. Chegou um ponto que esse aluno, ele envolveu com um grupinho e ele levava bebida para dentro da escola. Ele não bebia, mas ele ajudava todo mundo a fazer a bagunça. Esse aluno, quando a aula estava entediante demais, né? Ele pulava o muro da escola e ia embora para casa. Ou ia para o locador jogar videogame. Um belo dia, esse aluno, ele está saindo da sala para ir ao banheiro, e ele passa por um corredor que quase ninguém passa, só para dar volta, para demorar mais fora da sala, entendeu? Sei que vocês fazem isso. Presta atenção, volta para cá. Estou dedurando vocês, tá bom? Estou dedurando vocês. E esse aluno, ao passar por esse corredor, ele viu um professor chorando, professor de matemática, chorando. Chorando e chorando muito. Aquele aluno, ele passa pelo professor, mas quando ele passa, algo faz ele voltar. Ele volta, olha para o professor e pergunta: professor, o que está acontecendo? Esse professor, então, ele desabafa. Ele fala o seguinte: eu não aguento mais dar aula. Eu não aguento mais, porque parece que eu virei uma piada para os meus alunos. Parece que eu virei uma piada para vocês. Eu não consigo mais ter o mesmo amor que eu tinha dando aula por causa de algumas pessoas, por causa de alguns alunos. Parece que tudo parou de fazer sentido. Eu não sou respeitado. Não escutam o meu ensinamento. E aquele professor desabafou, sabe? Eu dei um abraço nesse professor. Falei para esse professor o seguinte:
você é um excelente professor e tudo que eu aprendi de matemática até hoje foi graças a você. Por favor, não pare. Já perceberam, né? Quem era o aluno? Esse aluno era eu. Esse professor, no ano seguinte que eu repeti, esse professor ele pegou na minha mão, de verdade. Naquele ano seguinte, eu fui o melhor aluno da classe. Sabe por quê? Porque eu olhei para a dor daquele professor. E sabe o que foi mais interessante, gente? Não estou falando isso para me vangloriar ou para aparecer para vocês. Mas porque nós temos o poder de mudar, presta atenção, volta para cá. Nós temos o poder de moldar e mudar o ambiente. Sabe o que aconteceu? Aquele aluno ruim, difícil, rebelde, complicado, que minha mãe ia lá uma vez por mês, aquele aluno, ele se posicionou de uma maneira em que mudou a sala. Nós somos a melhor classe daquela escola. Escola Loren Rios Pérez, Alvorada. O professor chamava Carlos. Carlão, o nome dele. O nosso professor, ele foi escolhido, presta atenção, o Carlos, ele foi escolhido como o representante da nossa classe. Ele representava a nossa classe. Sabe por quê? Porque um aluno olhou para ele, sentiu a dor. Sabe o que eu fiz na época, gente? Eu reuni alguns alunos, alguns amigos, que eram os mais influentes, né, os mais esparrados, e eu falei o que estava acontecendo, e todo mundo se compadeceu e a classe mudou. Nós fomos uma classe referente daquele ano naquela escola. O Carlão, a gente via daquele professor de novo o brilho no olho, nos olhos, para poder dar aula, a paixão e ensinar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Vocês têm o poder de moldar e mudar o ambiente. Só que você só vai conseguir aprender de verdade quando você olhar para as suas emoções. E você só começa a olhar para as suas emoções quando você olha para as emoções do outro. Você só começa a se entender quando você olha para o colega do lado e fala, pô, qual é o seu nome? Daniel. Como meu pai, cara. Legal. Quando o Daniel não está bem hoje. Pô, o Daniel chegou com a cabeça baixa, também tristinho. O que aconteceu? Qual é o seu nome? Fala mais alto? Brian. E o Brian chega para o Daniel e fala, Daniel, cara, eu não estou sentindo que você não está legal hoje, velho. Aconteceu alguma coisa? Eu posso te ajudar? Presta atenção nisso aqui. Olha aqui para mim. Quanto mais cedo você aprender sobre isso que eu acabei de ensinar, melhor será para você compreender as suas emoções e as emoções dos outros. Está com dificuldade de aprender? Quem que tem dificuldade de aprender? Que seja qualquer matéria, química, matemática, história, geografia. Levanta a mão, pode levantar. Quem que tem dificuldade em aprender? Perfeito. A grande gente, não é vergonha não. 90% de vocês têm dificuldade em aprender algo. Deixa eu trazer a tranquilidade para o seu coração. Posso? Pode ser? Tem pessoas que são inclinadas mais para exatas. Tem pessoas que são inclinadas mais para humanas. Você, olha aqui, presta atenção. Lá no começo da palestra eu falei o seguinte, você não está aqui apenas para passar de anos. Você está aqui para aprender, mas além de tudo, se tornar um ser humano melhor. Você está aqui para ativar os seus dons e seus talentos. Você está aqui para olhar para aquilo que você tem mais facilidade. Tem gente que é matemática, que é a química, que é a física, que é o meu caso. Mas olha o que eu faço hoje, totalmente inclinado para humanas. Eu leio muitos livros, eu participo de muitos workshops, muitas palestras, muitos seminários, muitos momentos como esse aqui. Mas porque lá no passado eu tive uma professora de português que me chamou de burro, mas tinha uma professora de matemática que também me chamou de burro. Olha isso. Hoje o que eu mais faço é ler livros e receber de conteúdo e ensinar. Eu tenho um treinamento de inteligência emocional, eu sou terapeuta, a gente dá formação para quem quer se tornar terapeuta também. Olha isso. O que eu estou querendo dizer?
Eu quero dizer o seguinte, que você vai se tornar aquilo que você determinar, aquilo que você escolher. O que você escolher, você vai se tornar. Tem uma palavra, tem um versículo na Bíblia, lá em Provérbios 23, 7, que fala o seguinte, que assim como você imagina na sua alma, assim você se torna. Significa que a forma que você vai construindo os seus pensamentos, sentimentos, emoções, você vai se tornar exatamente aquilo. E a melhor maneira de eu desconstruir aquilo que eu não quero me tornar é tendo o quê? Empatia, entendendo. Pô, o Daniel não está legal hoje, o Brian não está legal hoje. Ei, não brinque com isso. Quanto mais rápido você se colocar no lugar do outro, percebendo que ele não está bem, vai ser melhor para você. Não é tomar a dor ou querer resolver o problema do outro. Vocês entenderam isso aqui, sim ou não? Mas é você entender a emoção do outro. E quando você entende a emoção do outro, você também vai entender as suas emoções. Eu descubro que o bloqueio de aprendizagem vem da inteligência emocional. Às vezes eu estou na aula e eu ouço o colega fazer uma piadinha. E aí talvez eu ache que aquela piadinha é sobre mim. Às vezes eu erro e o colega ri. E aí o que acontece com vocês? Você errou e o colega riu, você se fecha. Às vezes você até se faz uma piadinha, faz uma brincadeira ali, mas você vai bloqueando, entenderam? Sim ou não? A inteligência emocional, ela ajuda exatamente nesse ponto. Você pode errar. É errando que se aprende. Você pode escolher errar ou não. Sabe o que acontece? Na maioria das vezes que a gente erra, é porque a gente não se preparou direito, sim ou não? Não é? Então, ou seja, você escolheu errar. Você escolheu errar. Se você errou é porque você não se preparou direito. Se você errou é porque você não buscou a informação direito daquilo ali, sim ou não? Então, ou seja, antes de fazer algo, busque a informação correta, a profundidade, o aprendizado certo. Está fazendo sentido? Sim ou não? Então, olha para você ver, a gente tem escolha, gente. Lembra do botãozinho? Eu tenho como eu escolher o jeito que eu vou agir com o Daniel. Às vezes o Daniel falou algo que me feriu aqui. Eu vou explodir com ele, eu vou partir para cima, eu vou brigar, vamos rolar na terra ali, o pau vai quebrar. Não. Eu tenho escolha de virar para o Daniel e falar assim, Daniel, talvez você não esteja num dia bom. Eu não vou conversar e não vou discutir com você agora. Mas sabe o que você fez me deixou chateado. Mas outro momento a gente conversa. Presta atenção aqui, maturidade não tem idade. Não é que você vai se tornar um adulto antes do tempo. Eu não quero isso. Vocês que são jovens adolescentes, vocês vão aproveitar essa juventude de vocês. Mas maturidade é você entender, sabe, da emoção do outro, da necessidade do outro. É você amar. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Senhora, Sim. quais são as suas escolhas a partir de hoje? Quais são as suas escolhas? Suas escolhas não podem ser as mesmas mais. Você vai chegar na sua casa hoje, você vai agir da mesma maneira, vai pegar a mochila, jogar no canto. Você passaram por uma semaninha, né? Uma semaninha de descanso, semana de saco cheio, né? Descansaram, todo mundo falou, não, queria mais, né? Tem tempo você. Mas isso também tem um significado. Vocês vêm na escola para quê? Vocês vêm na escola por quê? Para quê e o porquê é diferente. A resposta. Você não está aqui, vou repetir o que eu falei. Você não está aqui somente para passar de ano. Você está aqui, sabe por quê? Porque esses professores, essas pessoas que estão aqui para servir vocês, elas têm o dever de tornar vocês seres humanos, profissionais, um homem, uma mulher melhor. Elas têm a obrigação, sabe de quê? Ativar em vocês um potencial. Só que sabe qual que é o grande problema das escolas? Os alunos não permitem os professores ativar o potencial que eles têm.
Por quê? Por causa de uma dor, por causa de uma crença, por causa de um medo. Está fazendo sentido? Olha aqui para mim. Então, os professores estão para doar para vocês, para fazer para vocês, para entregar para vocês. Por quê? Gente, assim como na casa de vocês é um organismo vivo, a escola também é um organismo vivo. O que é esse organismo vivo? Vai se alimentando. É uma troca. Vocês, alunos, trocam um com o outro. Vocês trocam com os professores de vocês o quê? Amor, empatia, problema. Sim ou não? Está totalmente conectado. Está totalmente conectado. Às vezes a gente negligencia o óbvio, sabe? O que é negligenciar o óbvio? Eu estou vendo que a Érica, nossa professora, ela não está legal hoje. Mas ainda assim eu escolho fazer bagunça, eu escolho tratar mal as pessoas, eu escolho dar trabalho. Você vê que não está legal, quando você perceber algo assim, não negligencie o óbvio. Talvez tudo que ela precise naquele dia é de um abraço. Falar, professora, isso é importante para mim. Vocês entenderam? Cada um de vocês, alunos, tem o poder de mudar o ambiente. Eu lembro que quando aconteceu, eu contei a história para vocês aqui, daquele aluno difícil, rebelde, e o professor Carlão. Como eu era um aluno muito eloquente, vamos falar assim, muito conectado, conseguia levar a turma, liderava a galera, eu percebi que eu tinha o poder de mudar o ambiente. Todos vocês têm o poder de mudar o ambiente. Aí sabe o que aconteceu? Olha para mim. Eu e os meus amigos, nós levantamos uma competição. Foi uma competição velada, né, que a gente fala. A gente buscava ativar no outro, vamos falar assim, quem seria o primeiro a mudar o ambiente. Olha que legal. Quando a gente via que não estava legal, a gente já levantava, se posicionava, chamava a turma. Não, gente, bora, vamos prestar atenção, o professor está ensinando. Você sabia que vocês podem fazer isso entre vocês? Promove essa competição entre vocês de quem vai ser o melhor aluno. Promove essa competição em vocês de quem vai mudar o ambiente. Vocês têm esse poder, vocês têm essa responsabilidade. De olhar para alguns de vocês, eu já sei que uns são mais esparrados do que os outros. Existe uma inclinação, e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Talvez os dons de vocês, os talentos de vocês, eles estão escondidinhos debaixo de uma necessidade de vocês. Presta atenção. Dons, talentos, vocação, chamado, é isso aqui, ó. Mas está escondido debaixo de uma necessidade. Porque tudo que você quer suprir é o seu emocional. Vocês estão entendendo isso aqui? Tudo que vocês querem suprir é o emocional. Ou seja, você está sendo raso. Existe uma profundidade muito maior naquilo que você vai se tornar. Um líder nato, uma pessoa posicionada, educada. Quem você escolhe ser? Porque às vezes tudo que você quer é ser reativo. Mas no fundo, você não queria ser assim. Você só queria entender um pouco mais e ajudar aquela pessoa, sim ou não? A habilidade que você precisa desenvolver é de interpretar o ambiente. E quando você interpreta o ambiente, você tem o poder de envolver o ambiente. Seja esse aluno que o Iago foi lá atrás. Molda o ambiente. Escolha ser o exemplo. Escolha ser o líder nato. Cara, mas eu sinto que às vezes eu não tenho esse poder, vamos falar assim, ou essa habilidade. Deixa eu te contar uma coisa. Toda habilidade ela pode ser desenvolvida. A neurociência ela fala que tudo que você quer aprender, você consegue aprender e se tornar aquilo. Então não pense você que você é burro, que você é incapaz, que você não consegue. Isso é insanidade. Sabe por quê? A neurociência ela fala o seguinte, que o nosso cérebro, ele consegue moldar de tamanho. Ele consegue mudar de tamanho. Quando eu aprendo algo, é como se o meu cérebro expandisse. E quando ele expande, ele não é igual uma roupa que às vezes você estica e ela volta. Não, o seu cérebro expande, ele fica do mesmo tamanho. Então, quanto mais você aprende,
mais inteligente. Quanto mais você se coloca à disposição de aprender algo novo, mais inteligente você fica. Então é muito importante você entender isso, que tudo que você quiser aprender, você tem a capacidade de aprender. Tudo, absolutamente tudo que você quiser aprender, você tem a capacidade de aprender. Não se coloque nessa posição de que você não consegue, que você é burro, que você não será ninguém. Você não está aqui nessa escola só para passar de ano. Você está aqui para ativar dentro de você um potencial. Qual é o seu potencial? Sabe o que é ativar potencial? Você só ativa o seu potencial quando você olha para as suas emoções, quando você escolhe o sentido que você dá para aquilo que você está sentindo. Qual que é o sentido que a partir de hoje você vai dar para as suas emoções? Vou começar a dar um novo sentido para as emoções de você. Você quer ser um aluno expert? Olhe para as suas emoções. Você quer se tornar um aluno que aprende rápido e fácil? Olhe para as suas emoções. Entenda as suas emoções. Veja quais são as necessidades das suas emoções. Talvez tudo que você quer é se sentir amado. Ao longo da vida de vocês, da jornada de vocês, vocês terão muitas escolhas. Vocês terão muitas oportunidades. Escolher o certo e escolher o errado. Você só escolhe o errado quando você olha para a sua necessidade emocional. Quando você quer suprir o buraco. Quando você quer se sentir amado por alguém, valorizado, quer se sentir pertencente a um grupinho. Deixa eu te contar um negócio. Seja você o grupinho que você vai formar. Seja você o líder de pessoas que serão posicionadas, de pessoas que escolherão, farão as coisas de maneira correta, terão um futuro próspero, um futuro assertivo. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Sim ou não? Independente da idade. 11 anos, 10 anos, 12 anos, né? 15. Ao longo da jornada de vocês, vocês terão muitas oportunidades e muitas escolhas. Eu quero dizer algo para vocês. Escolha o difícil de vocês. Para muitas pessoas, o difícil hoje está sendo sair das drogas. Talvez para muitas pessoas hoje, o difícil está sendo largar a bebida. Talvez o difícil da pessoa hoje está sendo, sabe, buscar um futuro melhor para a família, porque lá atrás fez escolhas erradas, consequências. Sabe qual é a mágica de tudo? É que o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Quando a gente faz uma escolha certa, quando nós fazemos uma escolha certa, essa escolha certa anula todas as escolhas erradas que eu fiz um dia. Então, a partir de hoje, mais do que nunca, comecem a escolher certo. As amizades de vocês. Sabe quando aquele amigo virar e começar a querer conversar, fazer piada no meio de uma explicação de professor? Deixa eu contar um negócio. Esse amigo está comprometendo o seu futuro. Esse amigo está comprometendo o seu futuro. Esse amigo está comprometendo as suas escolhas. Ah, mas é bom conversar. Tudo tem a hora certa. Depois não adianta você se sentir culpado ou se sentir mal por algo que aconteceu. Consequência das escolhas erradas que você fez. Sabe como é que você se torna uma pessoa emocionalmente inteligente? Sendo racional. Não é sendo emocional. A inteligência emocional, ela nasce da racionalidade. O que é racionalidade? É pensar sobre o que você pensa. Poxa, eu estou triste hoje. Mas por que eu estou triste? Nossa, hoje eu estou nervoso, eu quero matar alguém. Mas por que eu estou nervoso hoje? Nossa, hoje eu não quero ir para a escola. Que preguiça. Por que você não quer ir para a escola? É você começar a se questionar. Nossa, hoje eu estou triste com meu pai. Cara, por que eu estou triste com meu pai? Ah, porque ele não fez tal coisa que eu pedi. Aí eu chego no meu pai e falo: ei, pai, eu te pedi algo ontem e você não fez. Eu fiquei chateado por você não ter feito. Será que a gente pode fazer isso hoje? Vocês estão entendendo isso aqui?
Comunicação, gente. Inteligência emocional vem da racionalidade, mas ela também vem da comunicação. Conversem entre vocês. Conversem com os professores de vocês. Neurociência, ou seja, a ciência que estuda o nosso cérebro, ela fala que dos nossos 7 anos de idade, presta atenção, dos nossos 7 anos até os nossos 15, 16, 17 anos, as nossas emoções, elas começam a ser formadas. Então, ou seja, tudo que você ouve nessa idade tem muito impacto. O abandono que você sofreu tem mais impacto. O abuso, às vezes, tem mais impacto. Então, ou seja, nessa idade de vocês, as nossas emoções estão sendo o quê? Edificadas ali, construídas. Tipo tijolinho por tijolinho, sabe? Quando você vai levantar uma parede. Está sendo construído. Então, você, hoje, da idade que você está, tem que tomar realmente muito cuidado com as escolhas que você faz, com as amizades que você tem, o ambiente que você está. Vocês precisam colocar ordem nas emoções de vocês, na mente de vocês. Essa ordem, ela começa quando você tende a dar um novo sentido para aquilo que você sente. Eu já vi por muitas vezes professores chamaram a atenção e o aluno, sabe, explodiu. Aquele professor teve uma necessidade. Qual que é a necessidade? De te corrigir, de te encher o saco. Não, sabe o que acontece? Às vezes nós, alunos, a gente só vai transpor no professor aquilo que está faltando lá em casa ou um problema que eu tenho em casa. Eu sinto que o meu professor, minha professora, é o meu pai que me cobra tanto quanto. Vocês estão entendendo? Olha para mim. Vocês estão entendendo? É diferente. O nosso cérebro ele tem uma tendência de fazer aquilo que a gente chama de substituição. Substituição. Então, por exemplo, se na minha casa, com meu pai, com minha mãe, eu tenho um tipo de tratativa, eles são uma autoridade. Quem concorda comigo que pai e mãe é uma autoridade? Perfeito. Quando você vem para a escola, quem é a autoridade da escola? Diretor, professor, sim ou não? O nosso cérebro ele substitui. É como se eu saísse de casa, viesse para a escola, mas ainda assim entendesse que é o meu pai ou a minha mãe me mandando. E aí imagina que você tem um problema com o papai, um problema com a mamãe. Aí você transfere, a gente chama isso dentro da neurociência, da psicanálise, de transferência. Ou seja, eu peguei a imagem da mamãe e transferi para a Daiane. Tudo que a Daiane falar vai ser para mim o quê? Um confronto, sim ou não? Vai ser uma coisa ruim. Por quê? Porque eu transferi. Ei, Daiane não é a mamãe de vocês. O professor não é o papai de vocês. O colega do lado não é, sabe, aquela pessoa que quer te apontar, que quer destruir você. Está fazendo sentido? Então, a primeira coisa para controlar a sua mente e as suas emoções é cortem as transferências. Cortem as transferências. Você sai da sua casa, está na escola, você está na escola. É esse o ambiente. Você está na sua casa, você veio para a escola, são os seus professores que estão aqui para ativar um potencial em vocês. Só que não detalhe, você escolhe deixar ou não esses professores ativarem um potencial em vocês. Então, a capacidade de ensinar, principalmente para vocês, professores que estão aqui, vocês têm o poder de ativar nesses alunos algum potencial. Seja ele negativo, ou seja ele positivo. Quando você entende as suas emoções, você consegue controlar as suas reações. Olha para mim, todas as vezes que você sentir algo, tudo que você precisa é de 30 segundos. Olha para mim. Tudo que você precisa é de 30 segundos para interpretar as suas emoções e direcionar o melhor comportamento, a melhor fala. Ou seja, você tem sim a opção de escolher. Você tem a opção de ser sim um aluno melhor, de ser um ser humano melhor, de ser uma professora melhor.
Sabe qual que é o nosso problema? Olha para mim, nosso maior problema hoje, todo mundo que eu falo, nosso ser humano, a gente quer responder as coisas muito rápido, sim ou não? Bateu, levou, falou comigo, eu vou revidar. A partir de hoje, o que você precisa é de 30 segundos na sua vida. Às vezes você tem um conflito dentro da sua casa, com seu pai, com sua mãe, com as pessoas que você ama, porque você não pensou por 30 segundos. Às vezes você tem um problema com o colega do lado, com o professor e professor com os alunos, com vocês, por causa de 30 segundos. A gente brinca dentro do comportamento humano, da inteligência emocional, a gente fala que 30 segundos pode salvar uma vida. 30 segundos pode te fazer um ser humano muito melhor. Fala comigo assim, eu tenho poder de escolha. A neurociência fala que quando eu fico em silêncio, a psicologia fala que quando eu fico em silêncio, eu me desconecto da realidade e começo a criar caminhos imaginários, objetivos. É onde vem a ansiedade, é onde vem a depressão, é onde vem, às vezes, sentimentos e pensamentos de tirar a própria vida. Você não precisa e não deve ficar em silêncio. Entendeu? Eu me desconecto da realidade. O que significa? Que eu perco totalmente a conexão com isso aqui, ó, com o colega do lado. Entende? Com pegar na mão, falar um bom dia. Ou seja, eu estar em estado presente. Vocês estão entendendo isso aqui? Eu começo a agir pelo futuro ou eu começo a agir pelo passado. E eu perco o controle das minhas emoções. Só que antes de perder o controle das nossas emoções, gente, a gente perde o controle da nossa mente, ou seja, dos nossos pensamentos. Por quê? Porque eu estou muito preocupado com coisas aleatórias. Ou seja, você tem o poder, sim, de controlar. Você tem o poder, sim, de escolher qual emoção você vai sentir. Para a gente fechar, vocês têm o poder de pertencer a um lugar. A pergunta é, qual é o lugar que vocês querem pertencer? Porque o lugar que eu quero pertencer, presta atenção, porque o lugar que eu quero pertencer é um lugar onde eu dou o meu melhor. Vocês, professores, pais, vocês têm um poder na mão de fazer esses alunos se sentirem pertencentes ao ambiente. E às vezes o comportamento que nós temos, a gente não consegue fazer essa conexão. Que o aluno, ele às vezes vem, né? Eu dou a aula, eu entrego o conteúdo e é só aquilo, tá bom, e eu devolvo para casa dele. Nós, como professores, né, eu também me considero professor, minha esposa, a gente tem o poder de fazer com que os nossos alunos sejam pertencentes àquele. Qual é o sentido de você estar aqui hoje como pessoa? Olha para mim, você existe para alguma coisa. Você existe para alguma coisa e isso é forte demais, porque a sua história ela tem marcas, porque a sua história ela dá um sentido para a sua vida. Aquilo que você carrega, independente da sua dificuldade, independente da sua família, aquilo que você carrega, a sua história de vida, ela tem muito poder. Ela tem muito poder. Isso moldou, formou a sua mente, mas deixa eu te falar uma coisa, isso despertou sua alma, despertou as suas emoções para você ser alguém melhor, para você ser um filho melhor. Talvez tudo que você quer é ser amado, mas às vezes a gente não vai ser amado por aquela pessoa que a gente quer, porque essa pessoa não recebeu o amor. E às vezes você mudou o seu comportamento simplesmente porque você queria ser correspondido, mas você esqueceu que aquela pessoa, ela talvez nunca teve uma resposta.
A missão de vocês hoje é chegar na casa de vocês, dar um abraço apertado nas pessoas que vocês amam e pedir perdão por algo que vocês fizeram, que vocês reconhecem. A sua responsabilidade, quando você reconhece que você errou, você começa a ser um homem e uma mulher de sucesso. Você começa a consertar a sua rota. Você começa a consertar a sua vida, sabia disso? Isso aqui foi só o começo da mudança que vai acontecer na vida de vocês, na vida de vocês. Então, ao chegar em casa hoje, vocês vão dar um abraço na mamãe, no papai, na avó, no avô, não sei com quem, né, vocês moram. Vocês vão dizer para eles, olha aqui, gente. Vocês vão dizer para eles o quanto você os ama, o quanto eles são importantes para você, e você vai pedir perdão por algo que você fez, e você sabe que magoou essa pessoa. Combinado? Perfeito? Cada um tem um episódio na vida, tem uma experiência. Se eu fosse perguntar aqui para esses professores e para cada um de vocês qual foi o pior momento na vida de vocês, talvez vocês vão falar, o dia que eu perdi meu pai, o dia que meu cachorro morreu, o dia que eu me senti abandonado. Sabe qual que é a verdade? É que a gente nunca sabe qual é a dor que o outro está carregando. Sabia disso? Esse é verdadeiramente um ambiente que precisa ser perpetuado, que precisa ser gerado, para que a escola, o prédio, né, não só o prédio, mas cada vida, ela seja realmente suprida nas necessidades básicas, sabe? No amor, na empatia, na compaixão, na benevolência, na generosidade. Então vocês, como líderes dessas crianças, né, desses adolescentes, tem a obrigação e o poder nas mãos de continuar alimentando esse ambiente. Lembra que eu falei para vocês sobre o organismo vivo, que a escola é um organismo vivo, que ele precisa ser retroalimentado o tempo todo? Perpetue esse ambiente. Vocês, alunos, vocês têm esse poder da ambiência. Seja o primeiro a pedir perdão, seja o primeiro a perdoar, seja o primeiro a dar um abraço. Seja o primeiro a falar assim, Enzo, o que você fez comigo, você está perdoado, me machucou, mas eu vou te perdoar porque isso não vai mexer com as minhas emoções. Isso não vai mexer com as minhas emoções. Ou seja, não deixe o colega do lado, não deixe esse colega do lado, ele moldar o seu comportamento, moldar o seu caráter. Vocês entenderam? É muito importante isso, gente. Eu estou aqui na escola José Margarida da Trindade, no município de Perdizes, aqui na São José da Antim. Trouxe algo muito poderoso. Nós falamos sobre inteligência emocional ao ensinar e aprender. Então, tanto os professores quanto os alunos entenderam que a escola é um organismo vivo. Ou seja, professores e alunos têm uma capacidade de ativar um no outro um potencial oculto. A gente brinca, né, que a gente não nasce sabendo andar de bicicleta, mas que a bicicleta ela é um instrumento para ativar um potencial que já estava dentro de nós. E depois tudo que nós sentimos é a liberdade, é o poder, é a capacidade. Então alunos e professores têm exatamente essa troca. É uma honra para mim. De verdade, eu me sinto privilegiado por trazer um conteúdo como esse. Isso é extremamente pontual e importante no meio da educação.